Capítulo 172. Marca ancestral revivida. Ignição da alma do mundo inferior. Seguindo o rugido de Guo-Sha, a névoa negra ao redor de seu corpo desapareceu quando linhas começaram a aparecer sobre seu corpo semelhante à cocaína. Uma aura diabólica explodiu dele e subiu no céu. Aqueles discípulos assistindo foram imediatamente tomados por um terror sem fim. Era como se inúmeras almas malignas estivessem tentando atraí-los. Esse tipo de terror atingiu profundamente seus corações. O que está acontecendo? Ele já quebrou parte do selo. Os anciãos também ficaram horrorizados. Todos esses cadáveres tinham almas seladas pessoalmente por especialistas do mesmo nível que o líder da seita. Nos últimos milhares de anos, nunca houve tal situação. O fato de que sua força espiritual foi capaz de sair do cadáver, mesmo que fosse apenas uma porção incrivelmente pequena, foi incrivelmente horrível. Ao ativar sua força espiritual como preço, ele pode resistir a uma parte da supressão da formação. Vamos bloqueá-lo? Perguntou um ancião. A situação já havia superado completamente qualquer uma de suas expectativas. Parte da verdadeira força de Guixa agora havia surgido devido a ele não se importar mais com sua vida. A grande formação estava em estado de supressão. Se eles aumentassem o poder do selo, isso o faria pular para outro nível e mataria Guixa diretamente. Todos vocês estejam preparados para ir salvá-los, ordenou Tu Fé. Normalmente, como essa situação já havia superado sua previsão, ele teria encerrado o julgamento. Mas Tu Fé sempre teve a sensação de que Long Shen ainda tinha trunfos. Seus olhos ainda estavam muito colmos, tão colmos que era assustador. O espaço tremia continuamente e até a terra balançava. Aquele ar maligno estava explodindo continuamente, fazendo as pessoas tremerem. Todos aqueles espectadores distantes sabiam claramente que não importa o quão poderoso fosse aquele cadáver corrupto, os anciões definitivamente não deixariam que isso os prejudicasse. Mas, apesar disso, eles ainda eram incapazes de suprimir aquele terror que surgia das partes mais profundas de seus corações. Todos eles recuaram ainda mais. Alguns deles já estavam suando e pálidos. Long Shen também ficou surpreso com a ação de Guixa. Ele cortou seu sabre, sua mente completamente focada. Tangvan e Ezequiel também estavam em lados opostos dele, observando de perto os movimentos de Guixa. Suas expressões estavam ligeiramente pálidas. A esta distância, aquela aura maligna ainda causava medo em seus corações, apesar de suas vontades puldaruças. Tome cuidado. Este velho fantasma já matou inúmeras pessoas em sua vida. Seu corpo acumulou uma grande aura de morte e ressentimento. Como ele já morreu, aquela aura de morte e ressentimento já se fundiu com sua alma. Esse é um tipo de energia sem forma que atacará seu estado de espírito. Mas para vocês dois, esta também é uma oportunidade extremamente rara. Use esta chance para temperar sua força espiritual e firmar seus corações, disse Long Shen. Aquele terror nos corações de Tangvan e Ezequiel se estabilizou bastante. Uma força desconhecida era a mais aterrorizante. Agora que Long Shen havia explicado os mistérios dentro da aura de Guixa, seu terror desapareceu bastante. Os dois se olharam. Eles poderiam dizer que ambos estavam cheios de admiração por Long Shen.
Ele normalmente era um pirralho maluco e loquaz, mas na vida real e na morte, ele era verdadeiramente confiável. Guixa riu sinistramente, o som era como insetos rastejando em seus ouvidos. Os espectadores distantes empalideceram imediatamente. Apenas o som de sua risada fazia suas almas doerem. Pequeno bastardo, você realmente ousa tramar contra mim. Nunca sofri tamanha perda em toda a minha vida. Você pode morrer por mim agora. Neste momento, o corpo de Guixa estava completamente coberto por linhas estranhas que pareciam inúmeras centopeias por todo o corpo, parecendo excepcionalmente aterrorizantes. Ele enviou uma palma direto para Long Shen. Long Shen não se atreveu a ser descuidado, cortando seu sabre contra a palma da mão. Bang! Era como se seu sabre tivesse cortado o aço. Ele foi arremessado para trás, com o estômago revirado. Sua garganta tinha um gosto doce quando ele vomitou um bocado de sangue. Anteriormente, Long Shen era capaz de lutar contra ele uniformemente, mas agora Guixa o feriu com um único golpe, horrorizando a todos. Quão poderoso esse cadáver corrupto se tornou! Tangvan e Ezequiel ficaram muito surpresos e enviaram suas lâminas de vento e lâminas de gelo contra Guixa. Essas duas enormes lâminas tinham vários metros de comprimento. Eles cortam impiedosamente o ar. Mas no momento em que chegaram na frente de Guixa, eles pararam repentinamente. Duas mãos negras cobertas por linhas semelhantes a centopeias agarraram firmemente aquelas enormes lâminas. Com um leve grito, as enormes lâminas que haviam sido condensadas com Tangvan e o poder rúnico de Ezequiel foram facilmente esmagadas. Vendavais selvagens voaram daquelas lâminas explodindo. Fragmentos de gelo choveram do céu. Os ataques de força total de dois especialistas da classe monstro não eram nada na frente de Guixa. Eles eram como crianças, facilmente afastados por ele. Foda-se! Guixa de repente empurrou com as palmas das mãos, liberando um forte vento astral que varreu os dois. Antes mesmo de o vento astral chegar, a terra ao redor deles já havia rachado e uma energia semelhante a um tsunami os atacou. A velocidade de Guixa era tão rápida que nenhum deles teve a chance de se esquivar. Ambos sentiram o cheiro da morte. Eles sabiam que se não conseguissem bloqueá-lo, com certeza morreriam. Uma firme determinação apareceu no rosto de Tangvan. Suas mãos formavam células continuamente e uma imagem fraca apareceu no espaço entre suas sobrancelhas. Quando essa imagem apareceu, inúmeras lâminas de vento começaram a girar em torno de seu corpo. Havia pelo menos 1000 deles. Uma vez que essas lâminas de vento se formaram, elas começaram a se reunir, formando uma lâmina de vento absolutamente gigante com mais de 100 metros de comprimento. Quando aquela lâmina de vento apareceu, o céu começou a trovejar junto com ela, sua pressão se espalhando por toda parte. Ao mesmo tempo em que Tangvan condensou aquela enorme lâmina de vento, Ezequiel também formou células de mão e uma pétala de flor apareceu em sua testa. Aquela pétala de flor parecia ter sido feita de cristais de gelo. Após o aparecimento daquela pétala, uma espada de gelo apareceu diante dela, também com mais de 100 metros de comprimento. Quando aquela espada de gelo apareceu, o mundo inteiro pareceu desacelerar. O som desapareceu do mundo. Tudo o que restou no mundo foi aquele dia aterrorizante. Excelente!
Tu Fé esteve observando o tempo todo. Nesse momento em que a vida e a morte se equilibravam na ponta de uma agulha, ambos haviam conseguido um despertar inicial de suas marcas ancestrais. Isso indicava que seu futuro caminho de cultivo seria amplo e longo. A marca ancestral era um talento inato deixado para trás em sua energia de linhagem por um ancestral de poder de pico absoluto. Esse foi o maior presente que os especialistas deixaram para seus descendentes. Esse talento continuaria a ser transmitido junto com a linhagem. Mas à medida que a força da linhagem dos descendentes diminuísse, esse talento também se tornaria mais fraco. Se muito tempo passasse sem que ninguém despertasse a força da linhagem, esse talento da linhagem desapareceria completamente. A primeira indicação do despertar da linhagem foi o renascimento da marca ancestral. Aquelas duas imagens na testa das duas beldades eram justamente suas marcas ancestrais. Para reviver a marca ancestral foi incrivelmente difícil. Dizia-se que apenas nos momentos de vida e morte, quando se sentia um perigo intenso e mortal, haveria uma pequena chance de reviver a marca ancestral. Essa foi apenas uma chance extremamente pequena. Os gênios que possuíam uma força de linhagem já eram poucos e distantes entre si. Nenhuma família permitiria que tal gênio realmente arriscasse sua vida pela mínima chance de reviver a marca ancestral. E assim, muitas famílias puldarussas de especialistas acabaram desaparecendo quando a força de sua linhagem secou. Isso porque era incrivelmente raro uma pessoa despertar a linhagem mais tarde. No mundo secular, havia um ditado que diz que a riqueza nunca sobreviveu a 3 gerações. Isso porque, se os descendentes fossem inúteis, não importa quantas riquezas houvesse no início, esses descendentes nunca seriam capazes de continuar e seriam rapidamente arruinados. O mundo do cultivo também era o mesmo. Se dentro de 100 gerações de descendentes a linhagem permanecesse não despertada, então essa herança ancestral desapareceria completamente. E assim o mosteiro também pensou em muitas maneiras de tentar estimular essas provações de vida e morte, esperando reviver a marca ancestral e despertar a herança da linhagem. Mas ao longo de muitos anos, os resultados foram extremamente fracos. Nas memórias de Tu Fé, havia apenas um discípulo que despertou sua marca ancestral nos últimos 200 anos. E isso já era algo que acontecia há muito tempo. Mas desta vez, havia 2 discípulos que reviveram suas marcas ancestrais de uma só vez. Como poderia Tu Fé não ficar muito feliz? Revivendo a marca ancestral foi muito difícil. Estrondo. Nem Tangvaner nem Ezequiel sabiam que haviam despertado suas marcas ancestrais. Eles já estavam cortando suas enormes lâminas em seu inimigo. 3 energias explodirão. A terra estremeceu e uma enorme onda de Ti explodiu. Um vento astral terrível disparou por toda parte. Mesmo aquelas pessoas a quilômetros de distância não conseguiram ficar de pé naquele vento e tiveram que cair repetidamente. Apavorante demais. Que ataque poderoso! Isso é realmente um ataque de alguém no reino da condensação de sangue. Apesar de também estar no reino da condensação de sangue, tal ataque já havia superado em muito sua imaginação. Esse tipo de diferença era grande demais. Muito menos lutando contra esse tipo de ataque, se eles estivessem um pouco mais perto, eles poderiam ter sido reduzidos a uma polpa. Assim que a explosão terminou,
Tangvanher e Ezequiel foram arremessados de volta por uma terrível onda de Ti. Seus rostos estavam pálidos como papel e eles sentiam como se todos os ossos de seus corpos estivessem prestes a quebrar. Eles despertaram inconscientemente suas marcas ancestrais, fazendo com que sua força evoluísse para um novo patamar. Mas eles não sabiam como usar essa energia. Apenas aquele ataque acabou esgotando todo o seu Ti espiritual, e agora eles estavam completamente exaustos. Sem Ti espiritual para defender seus corpos mais fracos, não havia como se defender contra as consequências dessa colisão, e eles imediatamente tossiram sangue. Morra! Uma enorme imagem de palma caiu sobre os dois enquanto voavam de volta. Se fossem atingidos por aquela imagem de palma, os dois sem dúvida morreriam. A multidão inteira soltou gritos assustados. Algumas pessoas até fecharam os olhos, não querendo ver a cena de duas belas mulheres morrendo tragicamente. Corte do vento partindo. Uma enorme imagem de sabre apareceu no céu, cortando aquela imagem de palma. Com uma grande explosão, a poeira encheu o céu. Uma figura voou da poeira. Aquele era Long Shen carregando os já exaustos Ezequiel e Tangvanher. Long Shen, desista. Nós não somos páreo para ele. Ele é muito forte. Tangvanher silenciosamente o aconselhou com tristeza. Eles se superestimaram e subestimaram o quão aterrorizante era seu oponente. Ela não queria que Long Shen morresse por causa de alguma missão impossível. Long Shen gentilmente os colocou no chão e sorriu levemente. Aquele leve sorriso imediatamente aqueceu seus corações. Vocês dois apenas assistam daqui. Deixe o resto comigo. Descansando o sabre em seu ombro, ele caminhou lentamente de volta para Guixa na frente do olhar horrorizado de todos. Capítulo 173. Anel divino mais uma vez choca. Um homem e um sabre. Era como se dentro de todo o céu e da terra houvesse apenas a existência daquela pessoa. O olhar daquela pessoa estava cheio de desdém, olhando para todos os outros. As pessoas olhavam fixamente para aquela figura. Aquela cena ficou para sempre gravada em suas mentes, algo impossível de esquecer. Mesmo quando eram idosos, eles ainda contavam histórias para seus netos sobre aquela figura dominadora. GGG, interessante. Posso sentir sua raiva, mas não posso sentir seu medo. Você realmente é um tolo ignorante. Você realmente acha que é capaz de lutar contra mim? Guixa riu sinistramente. Velho fantasma, apesar de viver por tanto tempo e se proclamar um especialista, você nem sabe qual é a fonte da força de um cultivador. Long Shen caminhou perto de Guixa e parou, parado ali e zombando dele. Então o que você diz que é? Guixa zombou. Ele já havia percebido as circunstâncias e foi capaz de sair dessa formação a qualquer momento que desejasse. Mas primeiro, ele queria pegar um talismã protetor. Isso seria Long Shen. Ele estava apenas esperando por uma oportunidade. Long Shen zombou, a maior força de um cultivador não é seu talento, força de vontade, nenhuma técnica, mas uma vontade de proteger. Um cultivador pode explodir com 10 vezes sua força ao enfrentar a morte. Mas se você tem algo a proteger em seu coração, pode explodir com 10 vezes mais força, em outras palavras, 100 vezes mais forte. Isso porque quando nós, cultivadores,
devemos proteger nosso objetivo, proteger o que é importante para nós. Somos capazes de desistir de qualquer coisa, inclusive de nossas próprias vidas. Esse é o poder de uma vontade de proteger. A maioria das pessoas apenas olhou fixamente enquanto ele dizia isso. Mas Tangvan e Ezequiel tiveram uma iluminação repentina. Quanto ao ancião Tufé, ele ficou encantado e finalmente entendeu por que Tangvan e Ezequiel reviveriam suas marcas ancestrais ao mesmo tempo. Para a segurança de seus companheiros, suas próprias vidas deixaram de ser importantes para eles. Isso já havia ultrapassado o reino da vida e da morte para um reino ainda mais alto. Tufé suspirou. Long Shen não tinha nem uma fração de sua idade, mas já tinha uma compreensão tão profunda do cultivo. Se ele não morresse, ele definitivamente se tornaria um especialista em sacudir o céu. Infelizmente, Daverjanots foram condenados a ter vidas curtas. Somente quando você tem algo a proteger, você pode avançar com todas as suas forças. Somente quando você tem algo a proteger, você pode possuir uma determinação não dissuadida pela morte. Somente quando você tem algo para proteger, seu coração pode se tornar firme, capaz de conduzi-lo através de todos os cardos e espinhos no caminho do cultivo, avançando bravamente. Quanto a vocês, aprendizes corruptos desumanos, vocês tratam seus semelhantes como ferramentas de cultivo. Você nunca será capaz de entender o que significa proteger algo. Então, que qualificações você tem para zombar de mim? Você é o único que é ignorante, disse Long Shen friamente. Isso é apenas uma porcaria, um absurdo hipócrita e pomposo que vocês, idiotas, gostam de repetir. No caminho do cultivo, quem nunca pisou em cima de outras pessoas para subir mais alto? Este é um mundo onde os fracos são vítimas dos fortes, a sobrevivência do mais apto. Nenhum de vocês tem o direito de nos criticar. Se o seu raciocínio realmente estivesse correto, ao longo desses anos incontáveis, suas seitas justas não teriam sido constantemente suprimidas por nossas seitas corruptas. Os fracos não têm o direito de falar tão grandiosamente. Um amador que acabou de entrar no mundo do cultivo também ousa falar alto. Isso é realmente risível. Já que você disse alguma besteira sobre proteção, apenas traga esse poder e me mostre o que é esse lixo, provocou Guixa friamente. Desde os tempos antigos até agora, os caminhos do justo e do corrupto sempre se opuseram. A guerra entre eles nunca havia parado. Ambos achavam que seus próprios caminhos e raciocínios estavam corretos, enquanto o outro estava errado. Então, quando Long Shen mencionou isso, Guixa também retrucou. A coisa mais irritante para ele era que Long Shen o enganou para entregar os passos fantasmas do Netherworld, o que era uma blasfêmia contra suas crenças. Com algo a proteger no coração, o espírito sempre tem para onde voltar. Essa é a fonte da força de um cultivador. Já que você quer ver, então eu vou te mostrar. Estrondo. A voz de Long Shen parecia ter vindo do céu, sacudindo o coração de todos. Quando ele terminou, uma onda terrível de ti esmagou a terra. Um enorme anel de luz de 300 metros apareceu. Quando aquele anel de luz apareceu atrás de Long Shen, o mundo começou a tremer incessantemente. Um estrondo intenso veio do ar enquanto o ar parecia se tornar um oceano com ondas enormes surgindo em direção a Long Shen.
A energia aterrorizante liberou uma pressão poderosa. Algumas pessoas tinham dificuldade para respirar, sentindo como se estivessem sendo esmagadas por uma enorme montanha. Que pressão poderosa! Tu Fé ficou chocado. A força atual de Long Shen já havia superado em muito o reino da condensação de sangue. Isso era completamente inconcebível. O que era o anel de luz atrás dele? Como conseguiu absorver constantemente o Ti espiritual do mundo? Era algum tipo de habilidade de batalha ou parte de uma técnica de cultivo? Tangvan e Ezequiel também ficaram chocados. Aquela figura envolvida por aquele anel divino era realmente o Long Shen que eles conheciam. Apenas a pressão da luz tornava difícil para eles respirar. Aquele era o mesmo sujeito tagarela de antes. Guo Ren estava parado no meio da multidão, olhando para aquela figura com adoração. Seus punhos estavam fortemente cerrados, esse era seu chefe imparável. Todos os anciãos olharam para Long Shen com espanto. Mas houve um deles que mergulhou na contemplação após aquele choque inicial, uma pitada de ganância aparecendo em seus olhos. Para proteger as pessoas próximas a mim, não tenho medo, meu coração é brilhante e um grande Deus me preenche. Como vocês, demônios malignos, poderiam entender isso? Receba meu sabre. Long Shen deu um passo à frente, o sabre em sua mão crescendo enquanto saber enchia o céu. Mas em apenas um instante, todo aquele sabre se condensou em um sabre. Estrondo. Aquele sabre cortando diretamente uma enorme vala no chão com centenas de metros de comprimento. Quanto a Guixa, ele estava no final daquela vala, um enorme buraco se abriu em seu peito, mas nenhum sangue saiu. Olhando para aquela longa vala, as pessoas ficaram apavoradas demais para falar. Esse tipo de força destrutiva era algo que eles nunca haviam sonhado. Talvez, se os atingisse, mesmo 1000 vidas não seriam suficientes para sobreviver àquele ataque. Aquele Long Shen era ainda mais monstruoso que os monstros. As expressões de Lei Qiansang e Tiexaye mudaram muito, e um sentimento de ciúme intenso os preencheu. Eles também eram gênios arrogantes, e serem reprimidos assim os deixavam indignados e furiosos. Bastardo, se esse cadáver não fosse tão lixo, eu seria capaz de matá-lo com um único tapa. Guixa rugiu com raiva. Ele era um especialista no caminho corrupto com muitas habilidades excelentes. Mas agora tudo o que restava dele era sua alma, ele foi suprimido pela formação, e esse cadáver não estava no mesmo nível que ele, fazendo-o ficar furioso. Tch, quem não sabe se gabar. Se eu tivesse vivido tanto quanto você, poderia matá-lo com um único peido, zombou Long Shen. Tangvan e Ezequiel trocaram um olhar. Parecia que o Long Shen que eles conheciam havia retornado. Bastardo, morra! Guixa investiu contra Long Shen, aquelas linhas estranhas mais uma vez iluminando seu corpo, sua aura diabólica se tornando ainda mais aterrorizante. Você não é mais uma pessoa ou um fantasma, mas ainda não morreu, então por que eu deveria? Long Shen cortou seu sabre no Guixa que se aproximava. Com aquelas linhas estranhas cobrindo o corpo de Guixa, os dois mais uma vez começaram a lutar. Mas as pessoas podiam ver claramente algumas pequenas coisas voando enquanto os dois lutavam. O que é aquilo? Parece a carne daquele cadáver. Eu entendo agora.
A força de Long Shen aumentou ao ponto em que ele já pode quebrar a defesa daquele cadáver corrupto, exclamou alguém de repente. Todos olharam cuidadosamente, e era verdade. Buracos apareceram no punho de Guixa. Essas pequenas coisas que estavam voando eram pedaços da carne de seus punhos. Aquele cadáver corrupto havia sido encharcado em um banho medicinal para se tornar incrivelmente duro a ponto de as lâminas não poderem feri-lo. Com a ajuda da força espiritual, sua defesa era incrivelmente resistente. Isso era especialmente verdade, já que a alma de Guixa vinha treinando por mais de 1000 anos. Sua força espiritual era um oceano sem limites que tornava o corpo do cadáver corrupto ainda mais difícil. Mas agora ele já estava muito exausto. Com o aumento de força de Long Shen e sua força espiritual caindo drasticamente, sua defesa não foi mais capaz de bloquear os ataques de Long Shen. Tang Van e Ezequiel comemoraram. Isso significava que a vitória estava próxima. Agora que a força espiritual desse oponente começou a se esgotar, ele já era incapaz de continuar por muito mais tempo. Todos eles já haviam matado um cadáver corrupto antes e sabiam que isso era um sinal de que a vitória estava próxima. Embora tenha havido muitas reviravoltas, eles ainda tiveram sucesso no final. Tu Fé assentiu. Ele realmente era digno de ser um divergente lendário. Uma vez que ele tivesse a preparação de um discípulo central no monastério Xuantian, ele não subiria apenas 1 ou 2 níveis, mas talvez até o topo. Ele não apenas estava animado, mas também se alegrou com o fato de ter escolhido trazer Long Shen para o mosteiro de Xuantian. Tendo dado a ele essa chance, ele também deu uma chance ao mosteiro. Essa coincidência perfeita foi a vontade dos céus. Empunhando seu sabre, seu saber te sacudiu os céus. Com o apoio de seu anel divino, ele praticamente não poderia usar seu ti espiritual, mesmo que tentasse. Este lugar era o mosteiro Xuantian, e o ti espiritual era mais do que abundante aqui. Contanto que ele não usasse sua armadura de batalha Feng Fu, ele era mais do que capaz de reabastecer sua energia. Ele não teria que se preocupar em ficar sem ti espiritual por um tempo. Portanto, quanto mais demorasse, mais vantajoso se tornaria para ele. Isso porque Guixa estava esgotando sua força espiritual. Cada pedaço que ele usasse o deixaria um pouco mais fraco. Ele foi incapaz de reabastecer sua energia. Bang! Guixa foi forçado a recuar vários passos pelo sabre de Long Shen. Nesse ponto, seu punho era apenas osso, toda a carne já havia sido arrancada. Ele não tinha método para reabastecer tanta energia espiritual. Guixa estava realmente em uma situação desesperadora agora. Vida devoradora do mundo inferior. Uma imagem negra apareceu atrás de Guixa. Essa imagem era do olho de um demônio. Quando apareceu, a aura de Guixa imediatamente explodiu com mais força mais uma vez, e realmente prendeu Long Shen no lugar. Long Shen tremeu, pois podia sentir que a força de Guixa havia pelo menos se multiplicado várias vezes. Mas, por outro lado, sua força espiritual agora estava se esgotando ainda mais rápido. Esse foi definitivamente um de seus movimentos finais. Ao sacrificar grande parte de sua força espiritual, ele poderia aumentar loucamente sua força. Aquele velho era realmente muito assustador. Mesmo sendo apenas uma alma, ele ainda possuía muitos truques.
Se ele estivesse vivo, ele definitivamente teria sido poderoso demais. Mas quando ele chegou lá em seus pensamentos, Long Shen ficou um pouco arrependido por não ter conseguido roubar mais técnicas dele. Apenas obter os passos fantasmas do Netherworld foi verdadeiramente lamentável. Punho de Hello Springs. Uma garra que era feita apenas de osso atacou Long Shen. Long Shen respirou fundo. Neste ponto, ele tinha duas escolhas. Ele poderia usar a armadura de batalha Feng Fu ou ele poderia usá-la. Erguendo seu sabre, ele não reservou mais nenhuma energia de sua estrela Feng Fu. Sua energia espiritual carregada através de 9 pontos de acupuntura e finalmente inserida em seu sabre. O sabre imediatamente começou a emitir um som agudo e uma luz estranha apareceu sobre ele. O sabre inteiro pareceu ganhar vida, um raio de saber-te subiu ao céu, iluminando o campo de batalha. Divida os céus. Long Shen gritou silenciosamente para dentro, seu sabre cortando.